excelsis Deo, et in terra paz omnibus volebor. Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria, o cuidado da proteção de São José estejam hoje e sempre no seu coração. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Vamos dar continuidade à nossa formação sobre o castelo interior, onde nós vamos dar hoje início às terceiras moradas do castelo, né? Para isso vamos invocar a doce e poderosa presença do Divino Espírito Santo, que Ele venha habitar a nossa alma, a nossa mente, o nosso ser, trazendo toda a graça de misericórdia e a graça de sabedoria, a graça da iluminação espiritual, para que através do nosso intelecto, através de todo o nosso ser, nós possamos absolver a presença de Deus e tudo aquilo que Ele vem nos capacitar, nos dar através dessa formação. Assim seja. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Convido você a repousar as mãos do seu coração, a invocar a doce e poderosa presença do seu anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos pedir também a poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo, para que ele venha nos inspirar nesse momento de partilha e de formação. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene Deus instantemente nós os pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Estamos e vamos permanecer reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dando aqui continuidade no castelo interior, as terceiras moradas. Aqui no capítulo 1. Há pouca esperança enquanto se vive neste desterro, ainda mesmo para as almas que chegam a um alto estado, convém andar com temor, alguns pontos proveitosos. Então, um detalhe aqui que eu venho chamar a atenção é justamente nessa questão de desterro, né? Ou seja, Santa Teresa d'Ávila ela já mostra aqui que, embora seja uma graça atingir essa morada, nessa morada ainda existem certas situações de insegurança espiritual, né? Ou seja, ao mesmo tempo que é uma graça, é preciso ainda progredirmos. E baseado nisso, vamos dar início, né, a essa morada do castelo interior, a esse nível de morada do castelo interior. Aos que, pela misericórdia de Deus, venceram os primeiros combates e pela perseverança entraram nas terceiras moradas, que outra coisa diremos, senão feliz o homem que tem no Senhor. Sou muito rude nesses assuntos, e não foi pequena graça de Sua Majestade fazer-me entender agora, tão oportunamente, o sentido das palavras do Salmo em nossa língua. Com razão chamaremos a estes bem-aventurados felizes. Se não voltam atrás, percorrem com segurança o caminho de sua salvação, tanto quanto posso entender. Vede, irmãs, como é importante vencer
as batalhas precedentes. É certo que o Senhor nunca deixa de premiar a alma, dando-lhe segurança. Disse segurança e disse mal, porque não existe nessa vida. É preciso que me entendais bem. A alma sente segurança se não recua no caminho começado, ou seja, quando se inicia as terceiras moradas do castelo interior, a alma começa a experimentar esse estágio de segurança, de que realmente está progredindo e percorrendo o caminho da salvação, né? Ela se sente, vamos dizer assim, com esse toque da graça e agir do Espírito Santo, esse agir interior, que lhe dá cada vez mais certeza de que Deus está elevando a sua alma, né? Através da oração. Literalmente a alma aqui já se sente, vamos dizer assim, segura nesse sentido de salvação, né? Claro, como Santa Teresa d'Ávila diz, né, que vamos dizer assim, é um toque da graça de sentir-se segura. Mas a segurança real nós só vamos ter quando nós não estivermos mais nessa vida, mas quando realmente, literalmente, nós já estivermos contemplando Deus face a face em toda a sua glória, em todo o seu resplendor eternamente. Aí sim nós podemos dizer literalmente que estamos salvos, que estamos na presença de Deus 100%. Mas aqui a alma já passa a sentir um pouco dessa liberdade interior. Grande miséria é viver sempre com inimigos à porta, em contínuo sobressalto, sem poder dormir, nem comer desarmado, com receio de que, por alguma brecha, lhe arrombem a fortaleza. Ó Senhor meu e bem meu, como quereis que se deseje vida tão miserável? É impossível que não se queira sair dela, a não ser pela esperança de perdê-la por vosso amor, ou de empregá-la verdadeiramente em vosso serviço, e sobretudo pela confiança de estarmos fazendo a vossa vontade. Se é assim, Deus meu, morramos convosco, como disse São Tomé, já que viver sem vós é morrer muitas vezes. Ainda mais com estes temores de vos perder para sempre, o que não é impossível. Por isso, filhas, a felicidade que havemos de pedir é a de estarmos em segurança como os bem-aventurados. Junto com tantos temores, que alegria pode ter quem só se contenta em contentar a Deus? Considerai que esta disposição e outras muito maiores tinham alguns santos que depois caíram em graves pecados. Não sabemos se Deus nos dará a mão, como deu a eles, com auxílios particulares para nos levantarmos e fazermos penitência. Asseguro-vos, filhas minhas, estou escrevendo isto com tanto temor que nem sei como o faço. Quando me lembro destas verdades, o que me acontece muitíssimas vezes, bem sei eu como vivo. Rogai a sua majestade, filhas minhas, que ele viva sempre em mim. Majestade, filhas minhas, que ele viva sempre em mim. Sem isto, que segurança haverá para quem, como eu, gastou tão mal a vida? Não fiquem sentidas, sabendo que é assim, como algumas vezes tenho percebido entre vós. Quando digo estas coisas, quereis que eu tenha sido muito santa. Tendes razão, também eu o quisera. Mas que hei de fazer? Perdi tão grande bem, e só por minha culpa? Não me queixarei de Deus, que sempre me deu auxílios suficientes para realizar os vossos desejos. Não me lembro disso em lágrimas.
Grande confusão para mim é escrever avisos para as que me podem ensinar. Dura obediência tem sido esta. Um detalhe aqui que eu quero explicar, né, é justamente que aqui a alma ela já sente um grande desejo literal de viver a santidade. Não um desejo apenas de admirar os santos, mas o desejo de viver aquilo que eles viveram, né? No seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de servir a Deus, de agradar a Deus, inclusive no seu modo de morrer, se necessário for, para poder fazer, vamos dizer assim, a vida em Cristo resplandecer, né? Agora eu me lembro daquela frase de Santa Teresinha: viver de amor é viver da tua vida, ó delício dos eleitos, ó glorioso Deus. Ou seja, literalmente aqui a alma passa a desejar viver, né, a vida em Cristo Jesus. E nisso a alma vai sentindo segurança nessa vocação, nesse chamado à santidade. Agora, ainda é uma área, vamos dizer assim, de grandes combates, como nós vamos ver, né? E de grandes realidades, onde tiveram almas que chegaram nesse estágio, mas cometeram grandes pecados, né? Graves pecados, mas Deus concedeu graças especiais para essas almas, para elas poderem progredir. Aqui Santa Teresa d'Ávila fala de que isso pode ser possível, como pode não ser possível. Então nós não devemos nos prender a essas graças que Deus pode dar ou não. Por essa razão nós temos que concentrar-se na graça maior, que é a presença dele em nossas vidas, que é a presença dele em nosso ser, e progredirmos sem medo, com confiança. É interessante vermos também que quando ela se lembra daquilo que ela vivenciou nas terceiras moradas do castelo interior e também na sua vida antes do Carmelo, quando ela ainda não tinha, digamos assim, aderido 100% à vontade de Deus, ela se lamenta pela vida que tinha anteriormente, né? É quase como se ela estivesse ali fazendo memória, e nós podemos de vez em quando também fazermos memória da nossa vida antes, alguns de nós, né? Antes de convertermos ao cristianismo, né? Antes de nós aderirmos 100% à vontade de Deus em nossas vidas. Nós podemos sim fazer memória dessas realidades. Porém, como diz aqui, sem lágrimas, ou seja, sem olharmos apegados ao nosso passado. Termos para isso um olhar de uma espiritualidade, de uma maturidade espiritual. Olharmos com o olhar de Cristo, observando o nosso passado e vendo de onde Deus nos retirou, dos perigos que Ele nos livrou e até onde Ele nos levou até aqui. E nessa confiança prosseguirmos, né? Nós não podemos ficar paralisados, nós temos que prosseguir. Então, eu vou repetir aqui, né? Como só o faço por seu amor, aliás, eu vou dar continuidade. Como só o faço por seu amor, prazo ao Senhor que seja de utilidade para vós. Pedi-lhe que perdoe essa miserável atrevida. Bem sabe Sua Majestade que só me apoio em Sua misericórdia. Não podendo deixar de ter sido quem fui, não tenho outro remédio, senão de ser acolhida pela misericórdia de Deus. Confiando nos merecimentos de seu Filho e da Virgem, sua mãe, cujo hábito indignamente trago. E vós, minhas irmãs, que o trazeis também,
Louvai a Deus por seres verdadeiramente filhas dessa Senhora. Tendo tão boa mãe, não ficareis envergonhadas de ser eu tão ruim. Imitai-a, considerai a grandeza desta Senhora e a vantagem de tê-la por padroeira. Não bastaram meus pecados, nem o ser quem sou, para deslumbrar, no mínimo, esta sagrada ordem. É belíssimo nós vemos aqui que Santa Teresa d'Ávila, ela está sendo literalmente verdadeira para as irmãs. Ela está se mostrando aqui como uma miserável, como alguém que é totalmente dependente da misericórdia de Deus, e que confia nessa misericórdia, né? Mas ela pede aqui às irmãs para imitar Nossa Senhora, né? Para aderir à vontade que Nossa Senhora aderiu da mesma maneira. Aquele eis-me aqui, aquele fiat, aquele faça-se em mim, segundo a vossa vontade, segundo a vossa palavra. Então aqui, esse é o nosso desafio, de nós, mergulhados na misericórdia de Deus e confiando nessa misericórdia, aderirmos à vontade do Altíssimo, né? Nos unindo à Virgem Maria, pedindo ainda mais fortemente a intercessão dela e o agir dela em nossas vidas. Eu posso aqui dizer até se consagrando a ela, passando por essa consagração interior de tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você vai fazer, que passe pelas mãos dela, né? Existe esse mistério. Não à toa que vários santos, né, inclusive a escola francesa, né, a escola de espiritualidade francesa, que São Luís Maria Grimond de Montfort fazia parte, por exemplo, eles buscavam imitar a Virgem Maria, né? Em tudo que faziam, eles buscavam aderir à vontade de Deus da mesma maneira que a Virgem Maria aderiu, né? E nisso, essa grande devoção e essa intimidade com Nossa Senhora. É preciso, então, nós termos esse coração inclinado à misericórdia de Deus 100%. E, ao mesmo tempo, termos esse santo atrevimento de dizermos, eis-me aqui, da mesma maneira que a Virgem Maria deu, né? Por mais que nós sejamos miseráveis pecadores, mas é justamente isso, nos colocarmos como os filhos da Virgem Maria, né? E aqui entra uma frase, né? Filho de peixe, peixinho filho da Virgem Maria, né? A maior santa de entre todos os santos, a Santíssima, né? Virgem Maria. Se nós somos literalmente filhos dela, nós também podemos trazer, né, várias graças que ela nos concede, que ela concede aos seus filhos. Tome posse dessa graça para progredir na sua vida espiritual. Claro, confiando na misericórdia de Deus 100%, porque se a gente for por nós mesmos, a gente não tem como. A gente não tem como progredir, né? Se nós formos parar para olhar as nossas misérias e paralisar nelas, não tem como a gente progredir. Vamos lá. Quero, porém, dar-vos um conselho. Pelo fato de pertencerdes a esta sagrada ordem, ela está falando aqui para as irmãs carmelitanas, e de terdes tal mãe, não vos deis por seguras. Muito santo foi Davi, e bem sabeis o que foi Salomão. Não vos fieis na clausura e na penitência em que viveis, nem vos julgueis em segurança por tratar sempre com Deus, exercitando-vos continuamente na oração, afastado das coisas do mundo, as quais vos aborrecem. Bom é tudo isso,
Mas torna a dizer: não basta para deixar de temer. Continuai a meditar este versículo, trazendo à memória muitas vezes. Beatus vir qui timet Dominum. Feliz o homem que teme o Senhor. Aqui, a Santa Teresa d'Ávila, ela está falando para as irmãs carmelitanas. As irmãs carmelitanas, as irmãs carmelitas, elas moravam dentro do Carmelo, distante das coisas do mundo, distante de várias realidades, mas havia, por ser interior, ela requer uma renúncia não apenas do mundo, não apenas daquilo que nos aborrece no mundo, mas é preciso renunciarmos o mundo completamente. Pois só renunciando o mundo completamente, nós vamos poder repousar seguro nas coisas de Deus. As coisas do mundo aqui que eu quero dizer completamente, eu quero dizer o pecado, né? Tanto o pecado mortal quanto tanto o pecado venial, mas também a mentalidade mundana. Aqui eu posso dizer aqueles reflexos de experiência que nós já tivemos com o mundo. Nós também precisamos renunciar. E renunciando o mundo, chega um momento interior que nós temos que renunciar a nós próprios, né? É preciso negarmos literalmente a nós próprios, né? Aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensina. Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo. É preciso então nós renunciarmos às nossas vontades, né? Também interiores, passarmos pelo cadinho da purificação interior de uma forma bem profunda. É por isso que a primeira morada é uma via purgativa, a segunda morada também é uma via purgativa e a terceira é uma purgativa iniciando uma iluminativa, né? Ou seja, é onde a ascese ela tem que ir ao extremo. E ela chega ao extremo onde não tem mais como, humanamente falando, eu me esforçar de nenhuma maneira em buscar agradar e me configurar à vontade de Deus. Então Deus me concede uma graça mística para que eu possa continuar nesse progresso espiritual. É mais ou menos isso que nós vamos ver. Não sei o que ia dizendo, apartei-me bastante do assunto. É que quando me lembro de mim, se me quebram as asas, sendo incapaz de dizer coisa boa. Uma coisa interessante também aqui que nós vimos, né? Beatus vir qui timet Dominum. Feliz o homem que teme o Senhor, né? Pegarmos por exemplo, esse versículo desse salmo e ficarmos meditando, como a Virgem Maria meditava, né? E nessas meditações nós vamos aderindo à vontade de Deus, né? Para que a gente possa poder progredir. Aqui a Santa Teresa d'Ávila ela fala, né? Não sei o que ia dizendo, apartei-me bastante do assunto. É que quando me lembro de mim, se me quebram as asas. É interessante aqui Santa Teresa falando que quando ela se lembra dela, é quase como se ela quebrasse as suas asas espirituais, no modo de dizer, ou seja, esquecesse um pouco do progresso. E é justamente isso que acontece. Para nós progredirmos da terceira morada para as próximas que virão, nós temos que esquecer totalmente de nós. Passarmos por um processo de kenoses. Kenoses é um processo de nós esquecermos de nós e nos abandonarmos 100% no agir e na vontade de Deus em nossas vidas. Claro, sem perdermos a nossa personalidade, claro, sem perdermos a nossa consciência. Na realidade, a nossa consciência vai expandir cada dia mais, cada vez mais. Então vamos aqui.
Então deixar disso por enquanto, voltando ao que comecei a dizer-vos a respeito das almas que entraram nas terceiras moradas. Não receberam pequena graça do Senhor. Foi muito grande a graça de terem superado as primeiras dificuldades. Creio que há muitas dessas almas no mundo pela bondade do Senhor. Têm grande desejo de não ofender Sua Majestade, guardam-se até dos pecados veniais. Gostam de fazer penitência e de ter suas horas de recolhimento, gastam bem o tempo, exercitam-se em obras de caridade para o próximo, são corretíssimas em seu falar e vestir e no governo de sua casa. Quando a tem, é estado desejável por certo. Aparentemente, não há motivo para se negar a essas almas o acesso até as últimas moradas. O Senhor não negará se elas quiserem. E que lindo desejo é este para receber toda sorte de favores divinos. Aqui eu quero dar ênfase que uma alma que se encontra em terceira morada, exteriormente, ela já vivencia exteriormente tudo aquilo que uma alma de sétima morada vivencia. Ou seja, se nós pegássemos uma alma de terceira morada e uma alma de sétima morada e olharmos exteriormente, nós vamos ver que elas aparentam estar no mesmo nível de santidade, ou seja, os hábitos, os bons costumes, né, a maneira de falar, a maneira de agir exteriormente, né, aparentemente é a mesma coisa. Mas aqui reforça-se que a via é muito mais interior, né, do que exterior, ou seja, né, é muito mais profundo, como nós vamos ver, né, a partir das quartas e quintas moradas, né, que é muito mais profundo, né? Mas aqui a alma, ela já tem esse desejo pelo céu, ela já sabe fazer uma oração correta, ela já sabe se livrar das tentações, dos pecados veniais, ela já sabe combater espiritualmente, né? A si mesma, vamos dizer assim, além das tentações mundanas, exteriores, ela já sabe aqui a vencer as suas próprias tentações, as próprias tentações interiores, para melhor poder progredir, né, espiritualmente. E isso tudo não é por força dela, mas é por os favores divinos, pela misericórdia de Deus. Tudo por graça e misericórdia de Deus. Ó Jesus, haverá quem não queira tão grande bem, especialmente se já passou pelo mais trabalhoso? Não, nenhuma de nós, todos afirmamos querê-lo. Aqui, Santa Teresa d'Ávila, ela já nos aponta um sinal, né, das almas que atingiram a graça de chegar à terceira morada do castelo interior. Nós não devemos ter o pensamento de nos colocarmos distante da santidade, como se a santidade fosse algo impossível. Não, confiando na misericórdia de Deus e inebriados nessa misericórdia, devemos ter esse santo atrevimento de desejar ser uma alma de sétima morada, de desejar ser uma alma esposa de Deus, esposa da Santíssima Trindade. Daí entra novamente aquele mistério de nós nos unirmos à Virgem Maria, porque a Virgem Maria é esposa do Espírito Santo, né? É mãe de Deus Filho.
e filha de Deus Pai. Então ela entra aí no mistério. E nós, quando nos configuramos à vontade da Virgem Maria, nós somos salvos do pecado venial, que tão mal nos faz. Nós somos salvos desse mundo que jaz do maligno. E vamos cada vez mais mergulhando em moradas seguras, moradas interiores, cada vez mais elevadas, para aí podermos receber as nutrições espirituais e progredirmos para fazermos a vontade do Altíssimo. Ou seja, né? Ó Jesus, quem não queira tão grande bem, especialmente se já passou pelo mais trabalhoso, né? Passou já por várias penitências, vários processos ascéticos, né? Várias asceses. Não, nenhuma de nós, todos afirmamos querê-lo. Como, porém, é preciso mais que palavras para o Senhor apoderar-se totalmente da alma, não basta dizê-lo, como não bastou aquele jovem a quem o Senhor perguntou se queria ser perfeito. Trago-o diante dos olhos, desde que comecei a falar destas moradas, porque ao pé da letra somos como ele. Geralmente daí provém as grandes securas na oração, embora haja também outras causas. Não me refiro a certos sofrimentos interiores verdadeiramente intoleráveis, que tem muitas almas boas, sem nenhuma culpa de sua parte, dos quais sempre as tira o Senhor com grandes proveitos. Não é minha intenção falar dos que sofrem de melancolia e outras enfermidades. Acima de tudo, afinal, havemos de respeitar os juízos de Deus. Mas tenho para mim que a causa mais ordinária de securas é a que deixei dita. Nós vamos ver aqui em Mateus 19, do versículo 16 ao 22, né? Que é justamente aquela passagem do jovem rico. Nós podemos ver que naquela passagem, aquele encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, ele pergunta para o jovem: você observa as leis? Né? E o jovem diz: sim, observo. Jesus, ele ali perscrutava o coração. Ele sabia que aquele jovem tinha boa intenção. Ele sabia que aquele jovem rico, ele já observava a lei. Ele já a praticava assiduamente. Ou seja, nós podemos ver que aparentemente nada o impedia de ser um discípulo de nosso Senhor, de ser um amigo íntimo dele. Mas nosso Senhor faz um desafio, digamos assim, né? Nosso Senhor diz para ele: pois pegue tudo que você tem, vá e dê aos pobres. E depois disso, siga-me. Né? Quando nosso Senhor Jesus Cristo ele diz isso, o jovem então sai triste, abaixa a cabeça, né? Sai triste e se retira. É interessante vermos que antes disso, nosso Senhor olha para ele com amor. Jesus olha para o jovem e o ama profundamente. As Sagradas Escrituras diz que ali aquele olhar de misericórdia atrai a alma do jovem rico, sem dúvida nenhuma. Mas no momento em que Jesus pede para ele deixar tudo e segui-lo, ele sai entristecido. Aqui nós podemos ver sim a questão dos apegos, digamos assim, materiais, né? Que realmente pode nos atrapalhar na caminhada espiritual. Mas aqui eu dou ênfase muito mais à riqueza interior. A riqueza de si mesmo. A riqueza de si mesmo, das suas próprias mentalidades, do seu próprio ego, do seu próprio eu. É preciso aqui nós calarmos o nosso eu. É preciso aqui nós renunciarmos. Nós passarmos justamente por esse processo de kenosis,
de esquecermos de nós mesmos e mergulharmos nesse amor que nos atrai a Deus, ainda mais, nos permitindo ser amados por Ele. E aí nós passamos por aquele processo que São João da Cruz diz, da alma desnudar-se diante de Deus, mostrar-se verdadeiramente como é. Mas aqui, não mais enobrecida, mas sim empobrecida. Sim, um processo de empobrecimento interior. Felizes os pobres de espírito, porque verão Deus face a face, né? Então é justamente isso. É nós nos empobrecermos de nós mesmos, das nossas mentalidades, dos nossos medos, das nossas dúvidas do agir de Deus em nossa vida, para podermos mergulhar profundamente em seu olhar doce e terno de misericórdia que nos ama. Muitas vezes, as almas de segunda morada, muitas vezes nós, quando vamos diante da oração, nos colocamos como se estivéssemos ali diante de um Deus justo, um Deus de justiça, onde muitas vezes eu quero até, a minha mentalidade é de que Ele vai me julgar, né? Quase como se Ele me sentenciasse, me acusasse, dizendo ali em que eu pequei, em que eu errei, e nesse encontro ali eu vou sendo justificado, né? Nosso Deus, Ele não é assim. Nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Sim, a justiça infinita. A justiça infinita. Ele encontra em nós, Ele que é a verdade, Ele vê em nós aquilo que realmente somos. E Ele nos reflete isso. Mas Ele não nos julga, condenando, não. Ele nos atrai a Ele e diz, eis-me aqui, meu filho, eu me dou inteiramente a ti. Venha e se dê também inteiramente a mim. Aqui eu dou um exemplo da confissão, né? Talvez também aqui as almas de terceira morada, embora elas pratiquem tudo aquilo que nos cabe como cristãos, no modo de falar, no modo de aparentar, no modo de rezar, no modo de ser, onde verdadeiramente elas experimentam esse olhar de misericórdia, seja na confissão, né? Porque ali na confissão nós temos a graça de tocar o lado de nosso Senhor Jesus Cristo, onde irradia a sua doçura, o seu olhar de misericórdia. E nós podemos ali nos reconhecer verdadeiramente que se conseguimos nos livrar de determinados pecados, se conseguimos, vamos dizer assim, vencermos algumas tentações, não foi por nós, mas foi pela pura graça e misericórdia do agir de Deus. E quando nós saímos tocados verdadeiramente pelo toque da graça de Deus, através da confissão, nós temos a graça de sairmos mais brancos do que a neve. É quase como se nós, antes da confissão, viéssemos cheios de nós mesmos, com os nossos pensamentos, as nossas limitações, as nossas misérias. E após aquele encontro pessoal com um ressuscitado que passa pela cruz, os nossos pecados, nós enxergamos com o olhar de Cristo, de que os nossos pecados eles são destruídos definitivamente, né? Naquela cruz, no Calvário, né? E ali nós saímos ali de coração leve, sentindo todo o amor, toda a graça, vazio de nós mesmos, das nossas próprias acusações e do nosso ego, do nosso ser, e saímos preenchidos pela misericórdia de Deus, empobrecidos 100% de nós e revestidos dele.
do seu Espírito Santo, né? Então é preciso nós passarmos por esse processo de kenosis. E daí se inicia também um processo de grandes securas interiores. O que é isso? Eu vou rezar, né? Já sei fazer uma oração de recolhimento, como Santa Teresa d'Ávila dá o exemplo aqui. Ou seja, eu já consigo me concentrar interiormente, né? Adormecer, repousar os meus sentidos interiores, mas não basta apenas isso. É preciso que eu também, nesse adormecimento interior, eu adormeça também a minha mentalidade, a minha forma de pensar, a minha forma de orar, a minha forma, inclusive, de respirar, digamos assim, para que eu possa aderir 100% à vontade de Deus. E nisso vem o esvaziamento de si, o empobrecimento de si, o empobrecimento do meu intelecto, o empobrecimento do meu modo humano de pensar as coisas, para eu poder aderir o intelecto de Deus, a graça e o agir de Deus, né? O seu amor de misericórdia, que me faz sair de mim mesmo. Esse sair-se de si, ele só é possível quando eu sou tomado pelo Espírito Santo, eu sou movido pelo Espírito Santo. Quando você é movido pelo Espírito Santo, você chega a sair de você mesmo. E sair para quê? Sair para amar. Sair para amar o próximo. É por isso que é importante nós termos esse contato íntimo com Deus e ali se sentirmos amados por Ele. Nesse processo de cura, de santificação, de graças santificantes que a alma já recebe ali, nessas graças de cura e nessas graças de eucaristização da alma. Aí a alma ela está passando por uma segunda conversão, como São Clemente de Alexandria, ele vai relatar, né, que a primeira conversão é um processo do paganismo para a fé cristã, e a segunda conversão, a metanoia, é um processo vamos dizer assim, da fé para uma mística. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer literalmente, quase como se fosse essa frase. Não é bem isso que eu quero dizer, ainda mais profundo, mas é quase o que diz essa frase. Não basta ser cristão, é preciso ser Cristo. Eu sei que isso cai um pouco em contradição, porque o cristão é justamente um com Cristo, mas eu acho que dá para vocês poderem compreender. Não basta apenas eu ter algumas questões, algumas realidades exteriores. Nós temos que ter também essas realidades interiores. É muito interessante vermos o atrevimento de São Pedro, logo em seguida, quando aquele jovem rico sai, e Nosso Senhor explica para ele, né, e para os outros discípulos, que aquele jovem ainda não renunciou a si mesmo, né, que é preciso renunciar pai, renunciar mãe, renunciar tudo para segui-lo. E aí o apóstolo Pedro ele chega ali e diz: e nós que renunciamos tudo? Né? É lindo esse santo atrevimento de São Pedro, né? Porque ele está sendo sincero, ele está sendo verdadeiro. E Nosso Senhor vai e diz: realmente vocês renunciaram tudo e vocês vão receber o galardão exatamente por isso, né? Então, é preciso seguirmos nesse sentido, esse bom atrevimento, esse santo atrevimento de desejar seguir como São Pedro teve. Agora também é preciso nós deixarmos as mentalidades humanas e aderirmos
a mentalidade de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso termos os pensamentos de Cristo, os sentimentos de Cristo, a vida de Cristo. Né? Literalmente, ser santo é isso. Ser santo é exatamente isso, é aderirmos à vontade de Deus em nossas vidas e servirmos ao próximo, imitando o nosso amado Jesus. Isso só é possível se nós tivermos esse encontro pessoal com o nosso ressuscitado, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é nesse encontro que eu sou formado, nesse encontro que eu sou moldado à sua santa vontade. Nesse encontro é que eu sou configurado a Ele e unido para aí poder levar esse amor para todas as nações, para o próximo, com simplicidade. Né? O caminho de Deus, ele é simples. Às vezes é preciso um ato heróico, como nós vimos de alguns santos, alguns grandes santos, que literalmente morreram. Mas muitas vezes é um ato de simplicidade, de você permanecer em silêncio diante de uma afronta, às vezes até de um parente seu ou de algum amigo. Isso também é uma forma de caridade. Claro aqui que seria uma caridade movida pelo Espírito Santo, movida por Deus. Ainda refletindo a questão da confissão, né, eu me lembrei agora de uma realidade que Santo Antônio vivenciou, né, que ele fez um sermão belíssimo, um jovem resolveu ir se confessar e confessar-se com ele, né? E aquele jovem chorava e não conseguia dizer uma palavra. Santo Antônio então pediu que o jovem fosse para casa e que retornasse depois e que ele pegasse um papiro e escrevesse todos os seus pecados. E ele assim o fez. Ele escreveu todos os pecados e tudo. E depois disso ele buscou a confissão novamente com Santo Antônio. Santo Antônio, ele então recebeu o papiro, ele leu, e depois disso ele deu a absolvição. Né? Quando ele absolveu, todos aqueles pecados que tinham sido escritos, eles foram apagados. Eles foram apagados inteiramente e totalmente. Gente, não existe encontro maior com a misericórdia de Deus do que não for a confissão. Literalmente ali, Deus nos dá uma vida nova. Deus nos dá uma segunda oportunidade para unirmos a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso ser, a nossa vida inteiramente aos pensamentos, à vontade e à vida de Cristo. Eu acho lindo uma passagem da Sagrada Escritura que diz que o nosso Deus, ele apaga os nossos pecados. Os pecados ele esquece e não se lembra mais. Ora, quando nós estamos falando que Deus esquece, Deus, quando ele esquece de algo, é porque aquilo nunca nem existiu sobre o olhar dele. Esse é o amor de misericórdia, que não nos julga, que não nos condena. Ele nos enxerga juntamente com os nossos pecados. Mas a saudade que ele tem é de um filho muito amado, que ele deseja que retorne à casa do Pai. Né? Então é justamente isso. Então Santa Teresa d'Ávila vai continuando, né? De fato, estas almas compreendem que por nenhuma coisa deste mundo fariam um pecado,
Muitas delas nem mesmo o pecado venial. Com a advertência elas empregam bem a vida e suas posses, mas não podem sofrer com paciência que se lhes conserve fechada a porta de entrada ao aposento de nosso rei, ou seja, é preciso ter paciência, pois se consideram suas súditas, e realmente o são. Entretanto, lembre-se, aqui na terra, embora o soberano tenha numerosos vassalos, nem todos chegam até a câmara real. Entrai em vós mesmas, filhas minhas. Elevai-vos acima de vossas pequeninas obras. Na qualidade de cristãs, estáis obrigada a tudo isso e a muito mais. Contentai-vos em ser súditas de Deus. Não vá tão longe vossa ambição, de modo que fiqueis sem coisa alguma. Olhai bem os santos que tiveram entrada na câmara deste rei, e vereis quão longe estamos deles. Não peçais aquilo que não mereceis. Tendo ofendido a Deus, nem nos devia passar pelo pensamento a ideia de vir a merecer algum dia a entrada nesse aposento real, por maiores que fossem os nossos serviços. Ou seja, é importante nós entendermos que o caminho da santidade, ele é gradual. E existem certas perfeições dentro do caminho da perfeição que Deus concede a algumas almas por eleição, por missão e por mistério. Algumas outras almas Deus convida a, digamos assim, um certo grau de perfeição. A vocação à santidade é uma vocação geral, a todos nós, né? É preciso, então, nós olharmos aos santos para nos inspirar neles. Nos inspirar neles. E não nos compararmos a eles. É importante nós sabermos que o caminho é sempre de humildade e sempre de misericórdia, enxergando as nossas misérias, mas não nos prendendo a elas, nos deixando ser movidos pelo olhar de Cristo, esse amor infinito, né? E assim nós vamos progredir sem ambição, sem desejar aquilo que santo, por exemplo, São Padre Pio, aquilo que Santa Teresa d'Ávila, aquilo que Santa Teresinha, aquilo que São Francisco de Assis vivenciou. Não. O caminho seguro é aquele que Deus colocou dentro de você. Você precisa então se conhecer profundamente, entrar em vós mesmas, para realmente saber qual é a vontade de Deus na minha vida. E aí eu mergulhar nessa vontade, né? Porque Deus, ele tem um presente para você. Esse presente só você pode viver. Nenhuma outra alma. Existem mistérios, né? Nenhuma outra alma pode viver o chamado que Deus tem na sua vida. Ó humildade, humildade. Não sei que tentação me dá aqui. Não posso deixar de crer que falte um pouco desta virtude a quem dá tanta importância às securas espirituais. Voltemos agora a estas almas tão corretas. Vejamos o que fazem por Deus e logo veremos como não temos razão de queixa. Sim, porque se voltamos as costas à Sua Majestade e nos afastamos tristes à semelhança do mancebo do Evangelho, o jovem rico, né?
quando ele nos declara o que havemos de fazer para ser perfeitos, dizei-me que quereis que faça sua majestade, se há de dar o prêmio na proporção do amor que lhe temos. E este amor, filhas, não há de ser fabricado em nossa imaginação, mas provado por obras. Não penseis que o Senhor tenha necessidade de nossas obras. Ele só quer a determinação de nossa vontade. Aqui eu me lembro aqui é preciso virilidade e persistência, né? A determinada determinação. Eu quero fazer a vontade do Altíssimo. Aqui também, Santa Teresa d'Ávila, ela vai falar sobre a humildade. Tem determinadas almas que acham que é pela quantidade de penitência e sofrimentos que passam que vão se elevando. Não é isso. É o abandono, inclusive, de sofrimentos. É inclusive o abandono das próprias securas espirituais para fazer a vontade do Altíssimo, para dizer: eis-me aqui, Senhor, com tudo que tenho e com tudo que sou. Eis-me aqui, né? Se queres me dar vida, amém. Se queres me dar morte, amém. Eu sei que Deus, ele sempre gera vida, né? Aqui eu quero falar a morte, eu digo algum tipo de mortificação, né? Mais importante do que nós ficarmos visando as mortificações e as penitências é fazermos a vontade do Altíssimo, né? E nos despojarmos completamente. Porque tem almas que podem achar que, se eu pegar todas as minhas riquezas, tudo que tenho, né, e doar aos pobres, e começar a me lançar em evangelização, pronto, eu vou progredir espiritualmente. Não necessariamente. É isso que Deus quer para a sua vida? Ou a sua vida, Deus pode muito bem querer que você utilize de alguns realmente recursos que você tem para ajudar os seus familiares. E nessa ajuda que você está fazendo aos seus familiares, esses familiares se convertam, por exemplo, né? E assim você vai progredindo espiritualmente. E assim você vai irradiando o amor que se dá em misericórdia. E assim você vai sabendo que é Deus que está agindo. E não você pela força do seu braço. É por isso que eu digo aqui a questão de despojar-se completamente. Inclusive da pobreza. É preciso nós nos desprendermos tanto da riqueza quanto tanto da pobreza. E dispormos a nossa vontade, a vontade de Deus, né? Para não cairmos no perigo de uma falsa humildade. Por exemplo, a Virgem Maria, né? No momento em que ela disse o faça-se, eis-me aqui, a nosso Senhor Jesus Cristo, ela demonstrou 100% a humildade que ela tinha. Se ela tivesse pensado um segundo na questão da servidão extrema, né? Ela não teria sido a mãe do Rei, do Altíssimo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ela se colocou como serva do Altíssimo, mas ela não se prendeu a realidades, vamos dizer assim, de uma falsa servidão, uma falsa humildade, de se achar tão pequena, tão pequena, tão pequena, que não merecia aquilo e que, inclusive, por não merecer aquilo, não merecer aquela graça, não aderir a essa graça. E achando assim
vamos dizer assim, ela não seria a mãe de Deus. Ela iria deixar esse cargo para outra pessoa. Não, Nossa Senhora não fez isso. Nossa Senhora, ela disse, eis-me aqui. E assim a graça foi feita. Tá bom? Então, que esse eis-me aqui, que essa vontade do Altíssimo resplandeça hoje e sempre no seu coração, na sua vida e na sua oração pessoal. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Fique na paz de nosso Senhor.